dissertador, excelentíssimo professor homenageado, representante do colegiado de graduação, professor Antônio Fabrício, funcionária homenageada, pais, amigos, namorados presentes aqui hoje, e especialmente meus diletíssimos alunos e diletíssimas alunas que colam grau desta sessão solene. Devo revelar minha surpresa em haver sido escolhido paraninfo desta turma. Há pouco tempo atrás, vem na memória uma situação como essa que vocês vivem hoje. Estava eu colando grau na Faculdade de Direito da UFMG e como orador da cura. Nunca pensei que voltasse a proferir um discurso de uma colação de grau, mas hoje volto como professor, espécie de padrinho acadêmico. Talvez pela divina atenção, pela divina bondade de todos vocês, dos diletos alunos e alunas, que agora se tornam meus colegas de profissão. Ao paraninfo, talvez não saibam, na ocasião da aula da colação de grau, cabe a última aula, o último momento solene e ao mesmo tempo informal de aprendizado. E sobre o que poderíamos falar nesta nossa última aula, que não foi aquela nossa última prova, há umas 4 semanas atrás? Nós poderíamos aqui debater sobre o aborto da jovem Helena na novela Viver a Vida e suas implicações com o direito fundamental à vida tão discutido hoje dentro até do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou quem sabe poderíamos aqui debater o reality show A Fazenda e sua relação com os direitos fundamentais, a privacidade, a liberdade de expressão. É verdade. E ainda, quem sabe, seria melhor discutirmos sobre o filme de grande sucesso que estreou nas últimas semanas no nosso horário nobre, Mensalão 3, A Sujeira do Arruda. Até então, nem sabíamos se havia alguma arruda que fosse mais sujo que o Ribeirão que corta Belo Horizonte. Mas fiquem tranquilos, minhas palavras serão mais objetivas e demorarão menos tempo ainda que o enterro do Michael Jackson ou a intrincada batalha judicial, até hoje não finda, pela guarda de seus filhos. Resolvi mais fundo, confesso. Tomei coragem de abordar e defender um tema que, de forma infeliz e surpreendente, se tornou um tabu na opinião pública de toda a nossa sociedade. O direito à ampla defesa, irmão siamês dos direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório e à presunção de inocência. Direito que é primo da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão, do direito à privacidade, ao livre exercício profissional e outras liberdades que a história exigiu sangue para que fossem reconhecidas e constitucionalizadas sob a égide do Estado democrático e de direito. E por que eu escolhi tal tema? Eu escolhi por entender que a grande atividade, a mais importante delas, dentro do mundo jurídico, é a atividade exercida pelo advogado. Aquela que hoje é paradoxalmente a mais injustiçada das profissões. A mídia, influenciada por um direito penal do inimigo incompatível com o Estado democrático de direito, insiste em afirmar que o acusado não merece defesa e o advogado que o defende é um comparsa a serviço da impunidade. Bastaria a acusação e o indício, então, para que o réu fosse ferido com ferro em brasa da lei e
serem aplicadas as penas devidas pelo Estado. E a ampla defesa, direito fundamental a ser exercido com assistência do advogado? Precisaríamos mesmo do advogado para fazermos e vermos realizada a justiça? Pois bem, peço essa reflexão. A Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 2, versículo 1, já assim expôs: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Até mesmo a tradição cristã, iniciada há 2000 anos, baseando-se na solidariedade, fraternidade e na valorização humana, reconheceu a necessidade de termos um advogado junto ao mais justo dos julgadores, Deus Pai, aquele que nos julgará no dia do juízo final. Jesus Cristo, em sua passagem entre nós, pregou a humildade e a defesa dos pobres e oprimidos contra a sanha do Estado e dos poderosos. Advogava, portanto, a causa dos justos. Contra ele insurgiam-se os fariseus, hipócritas, auto-intitulados doutores da lei, intérpretes da literalidade das Escrituras. Acabou, todos sabemos, Cristo crucificado, martirizado e tornando-se o grande líder espiritual de todo o ocidente do nosso planeta. Hoje, com advogado, não é diferente. São impedidos de ter acesso aos autos, de falar com os cidadãos presos por eles patrocinados, aos pobres dos juizados especiais e da Justiça do Trabalho, por exemplo, dispensa-se até o advogado. Não precisam de quem os defendam. Aos advogados são crucificados e vilipendiados em suas prerrogativas. São crucificados na forma moderna, estantes numa cruz, como se fossem zombados, ou se quiserem, filhos do rei, ou ainda vândalos dos templos. Seria isso justo? Seria adiantar o poder do Estado frente ao cidadão a resposta para as mazelas que nos afligem? Seria impedir a defesa a única forma para que se encontrem os culpados? Seria ainda encontrar os culpados a solução para os problemas como o tráfico de drogas e a corrupção que se alastram por todos os estratos sociais? A mídia conservadora, fascista e sensacionalista pode até afirmar que sim, mas lhes garanto que não, óbvio que não. Preservar os direitos da advocacia é preservar os direitos da própria cidadania. Qual de vossos convidados aqui hoje, presentes, se contentaria se injustamente acusado em não poder se defender por quem é tecnicamente preparado para tanto? Se a acusação no âmbito penal é feita por um bacharel habilitado, um promotor de justiça, a defesa há também de ser realizada por quem possui a capacidade para tanto, o advogado. E não basta a formação, a qual garanto que tiveram os afiliados dessa noite, mas a sociedade deve reconhecer que o Estado, por meio de seus agentes do Judiciário, do Ministério Público e das polícias, deve garantir o pleno exercício dos direitos pertinentes à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência. De que vale, muitas vezes, nos regozijarmos com uma precipitada prisão de um rico figurão, se milhares de pobres ladrões de galinha se amontoam nas celas em condições medievais e sem o mínimo direito à defesa? Precisamos mudar esse quadro.
que é proporcionado muito mais por ausência de vontade política do que pela falta de leis, as quais já temos muitas, e temos ainda mais projetos com os mais duvidosos propósitos. Toda a sociedade deve encampar a luta pelo direito à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência, de ricos e de pobres, de norte a sul, por advogados privados para quem possa pagar, ou por defensores públicos bem remunerados para aqueles que assim não possam. Não devemos, por óbvio, pretendermos nos igualar a Jesus Cristo, mas saibam todos, não apenas pelos meus afilhados desta noite, que o verdadeiro advogado ama o mais tenaz pecador com a mesma força que repudia o pecado. Apenas a Deus caberá o julgamento final, cabendo aos homens o perdão e a compreensão com seus semelhantes. O famoso advogado americano Edward Williams já dizia: eu defendo os meus clientes da culpa legal, julgamentos morais eu deixo para a majestosa vingança de Deus. E o que esses jovens que aqui hoje no Alugral têm a ver com isso? O que eles têm a ver com o direito à ampla defesa? O que eles têm a ver com o conhecimento que aqui conquistaram? Ao voltar ao passado, deparam com a imagem desses promissores e então estudantes, loucos para aprenderem o que é a vida. Hoje, certamente, posso afirmar que são diferentes, a ponto de deixar perplexo o mais experiente dos sábios. Para os pessimistas, a formatura é o fim. Prefiro entender que é apenas o início de uma sucessão de êxitos. Não sejam, meus afilhados, hipócritas a ponto de pensar que irão salvar o mundo, nem céticos em crer que não há salvação. Espero que enriqueçam, mas sem esquecer de buscar a justiça e de entender que a defesa da cidadania e do Estado democrático de direito é a grande finalidade da nossa profissão. É certo que buscarão o poder. Entretanto, quando alcançarem, exerçam com altruísmo. Têm uma grande responsabilidade em suas mãos. Ocupam o lugar de outros milhões de brasileiros que têm a oportunidade de pleitear ingresso no consagrado curso da Faculdade Mineira de Direito tiveram. Quantos esforços despenderam seus familiares para estarem aqui hoje? Quantos esforços defendeu a sociedade brasileira para que pudessem se graduar? Tenham sempre a humildade de saber que, além do mérito pessoal, são verdadeiros privilegiados. Tudo na vida tem a sua importância. Dentre outras coisas, se neste momento conseguirem olhar para o lado e encontrar um amigo, com certeza terá valido a pena esta etapa em suas vidas. Sintam-se orgulhosos e felizes em dizer que são bacharéis em direito, em breve advogados, delegados, professores, juízes, promotores e o que mais quiserem ser. Contem conosco, com todos os seus professores, com todos os amigos aqui presentes e todos os familiares que nos acompanharam e ainda vão nos acompanhar por toda a vida. Por fim, poderia dizer, após esses 5 anos de alegrias que viveram esses meus afiliados, que tudo que é bom dura pouco, mas não é verdade. Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser eterno. Muito obrigado e muito sucesso a todos.